Graça e paz do Senhor Jesus, meus queridos, mais uma vez estamos aqui reunidos para adorar ao nome do Senhor nosso Deus. Queremos agradecer de todo o coração pela sua companhia, pela audiência de todos aqueles que estão em casa neste tempo de isolamento social. E mais uma vez estamos aqui prostrados diante do Senhor para adorar, para louvar o nome eterno do nosso Deus. Nós vamos nesta ocasião, queridos, ler um trecho da palavra de Deus que está no Salmo 100. E o Salmo 100 é um salmo de ações de graça e de louvor ao nosso Deus. E assim o salmista escreveu: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor, dê-lhes graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Que palavra abençoada, que nos aclama, que nos convoca a louvar ao Senhor, a adorar o nome dEle, a bendizer o seu nome, a de fato compreendermos que somos ovelhas do seu pastoreio. E hoje nós estamos aqui reunidos, irmãos, e você aí na sua casa, para juntos adorarmos ao nome desse Deus tremendo, desse Deus eterno, maravilhoso, Criador e Salvador. Vamos orar ao Senhor neste momento? Graças te damos, ó Deus, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Ó Deus amado, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, de podermos, ó Deus, nos ajuntarmos onde nós estamos, as famílias em suas casas, nós aqui com a representação da igreja que aqui se reúne para transmitir por meio deste canal, ó Deus, a celebração ao Senhor, louvores ao nosso Deus, como também a ministração da palavra. Queremos te agradecer, Deus, pela nossa vida, te agradecer, ó Deus amado, pela salvação que nos alcançou de forma irresistível, de forma total e absoluta, conforme a vontade do teu coração. Ó Deus amado, muito obrigado por esta noite. Obrigado, ó Deus, por cada irmão desta igreja, por todos, ó Deus, que neste momento, ó Pai, nos escuta e nos assiste, que juntos possamos, em uníssono no coração, estarmos voltados a te adorar, a te agradecer, a bendizer o teu nome. Assim nós te oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos adorar o nome desse Deus eterno através da música. A paz do Senhor para todos vocês que estão nos acompanhando nesta live, você que tem acompanhado todos os momentos onde nós aqui nos encontramos aqui, celebrando a Deus, e nós queremos agradecer por sua vida, agradecer por todo esse acompanhamento que você tem feito em relação às nossas lives aqui de celebração, nas quartas-feiras, nos domingos, né? E nós vamos começar aqui louvando algumas canções, iniciando aqui este culto a Deus, onde você dentro da sua casa, junto com a sua família, pode cultuar juntamente com os seus familiares, juntamente com aqueles que residem na sua casa. Se você não estiver com outras pessoas que queiram ou que possam cultuar com você, preste o seu culto individual a Deus e vamos louvar juntos essas canções que exaltam a Cristo Jesus e que centralizam a sua pessoa, o Rei de todos, o Rei de toda a terra, o Rei dos reis, Jesus. Então a primeira canção que eu vou cantar para vocês se encontra no texto de João capítulo 14, onde o próprio Jesus fala para os discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. E nós vamos louvar essa canção dizendo, para que o nosso coração não fique perturbado diante das circunstâncias, mas que venhamos crer confiadamente no Senhor. Não se
vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos o lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele, Senhor. Quero te amar mais, 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 Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Louvado seja Deus. Digno é o Senhor de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Nós vamos louvar, dando graças a Deus por tudo em nossa vida. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou.
sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Louvado seja Deus pela sua misericórdia, pela sua grandeza. Nós vamos cantar aqui uma canção que muitas pessoas talvez não conheçam. Eu recomendo escutá-las depois, tanto para a meditação de vocês, porque ela carrega um conteúdo bíblico muito forte. Se chama Rocha, de Eli Soares, essa canção. E nós vamos louvar ela aqui. Eu gostaria que você meditasse na letra dessa canção, se você não a conhece. Se você quiser acompanhar a letra dela, você quiser baixar, você vai botar na internet, você coloca Rocha, Eli Soares. E aí você pode acompanhar, tá certo? Então vamos louvar aqui essa canção. Gratos a Deus, porque Ele é a nossa rocha inabalável.
As feridas que o tempo não curou, traz a cura ao meu fraco coração. Os meus pés já não conseguem mais andar, estão cansados de sozinhos caminhar. Meu coração será para sempre o teu altar. Mora em mim, eu sou tua casa, sou teu lar. Preciso entender que sou teu, totalmente teu, e tudo coopera para o meu bem. Preciso entender que sou teu, totalmente teu, e tudo coopera para o meu bem. Eu choro mais, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Estou firmado na rocha inabalável, estou firmado em ti. As feridas que o tempo não curou, traz a cura ao meu fraco coração. Os meus pés já não conseguem mais andar. Oh, mora em mim, eu sou tua casa, sou teu lar. Preciso entender que sou teu, totalmente teu, e tudo coopera para o meu bem. Preciso entender que sou teu, totalmente teu, e tudo coopera para o meu bem. Eu choro mais, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Estou firmado na rocha inabalável, estou firmado em ti. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Estou firmado na rocha inabalável, estou firmado em ti, Jesus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Estou firmado na rocha inabalável, estou firmado em ti, Jesus. Senhor Deus, nós queremos louvar a Ti, Senhor, por esse momento precioso, momento oportuno em que o Senhor nos concede o privilégio, Senhor, de glorificar ao Teu nome. Tu és o mais precioso para nós, Senhor. Quando as nossas forças se esgotam, quando as nossas fraquezas se evidenciam, nós lembramos do texto que o Senhor fala para Paulo, quando ele reclama, quando ele diz: Senhor, está doendo, esse espinho está doendo. E o Senhor diz: Paulo, a minha graça te basta e o meu poder
se aperfeiçoa na tua fraqueza. E é assim que o Senhor faz conosco, Pai. Obrigado, Senhor, porque em meio às nossas fraquezas, em meio às nossas limitações, o teu poder tem nos aperfeiçoado. O teu poder tem nos transformado dia após dia, tem forjado o nosso caráter, nos tornando pessoas melhores. Os teus eleitos passam pelas provações, para que nós venhamos ser aprovados por ti e mais parecidos com teu Filho. Assim como está escrito que o Senhor nos predestinou para sermos conforme a imagem do teu Filho. Obrigado, meu Pai, pela tua misericórdia, pela tua bondade infinita. Abençoa, Senhor, a ministração da palavra, abre as nossas mentes, que o teu Espírito venha intervir no nosso coração, abrindo o nosso entendimento, iluminando a nossa consciência, para entender aquilo que o Senhor deseja conversar, falar conosco. Obrigado por tudo no nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, mais uma vez nós queremos cumprimentar você que chegou depois, a esta celebração, e é uma alegria para nós poder estarmos juntos, nesta noite tão abençoada, para podermos então, depois deste período de louvor, ouvir a ministração da palavra de Deus. Nesta ocasião, meus queridos, nós estaremos recebendo aqui na nossa igreja o presbítero Diogo Barbosa, da Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados. Um grande amigo nosso, já tem vindo aqui à nossa igreja, e hoje, atendendo um convite nosso, se faz aqui presente, e eu passo então a palavra para ele, que o Espírito Santo de Deus nos conforte, fale ao nosso coração e nos alimente espiritualmente, nos anime, nos traga alegria e alento ao coração nesta noite por meio da palavra do Senhor pregada. Que Deus abençoe a vida do nosso querido Diogo. Graça e paz a todos. É uma satisfação estar aqui mais uma vez cooperando com esta igreja, especialmente nesses tempos de pandemia. É um privilégio estar de alguma forma junto com esses irmãos que nós já temos desenvolvido um relacionamento de algum tempo. Eu louvo a Deus por essa igreja, que mesmo de casa continua então bendizendo ao Senhor e adorando a Ele. Meus irmãos, neste dia eu queria trazer uma reflexão bíblica acerca da grande comissão. A pergunta que eu quero trazer para você nessa noite é: por que fazer discípulos? Todos nós já sabemos que devemos nos dedicar à suprema tarefa de fazer discípulos. A pergunta que eu trago nessa noite é: por quê? Qual é a razão para nós assumirmos essa grande comissão como um desafio pessoal? Obviamente que num primeiro momento, qualquer um de nós poderíamos responder que nós devemos fazer discípulos, porque é isso que Jesus nos ordenou. É exatamente isso que diz o texto da grande comissão, quando nos diz: ide e fazei discípulos de todas as nações. Mas eu creio, meus irmãos, que nós poderíamos aprofundar essa reflexão e poderíamos perguntar por que Jesus nos deu essa comissão. Por que Jesus considerou fazer discípulos algo tão importante, que determinou que a sua igreja deveria se dedicar a isso pelos séculos dos séculos? Dentre tantas outras coisas importantes, veja, por exemplo, a renovação das cidades, a redenção da cultura, a luta pela justiça social. Nada disso está no escopo da grande comissão. Ela diz objetivamente que nós devemos fazer discípulos de todas as nações. É a isto que nós devemos nos dedicar. Então, meus irmãos, eu queria mostrar para você nessa noite, a partir de um texto bíblico, que para além do mandamento bíblico, o que em si mesmo já é muito importante, bastava a grande comissão para que nós entendêssemos que devemos de fato nos engajar nessa tarefa. Mas eu creio que a Bíblia, ela nos diz mais acerca disso. Ela mostra-nos algo maior do que um mandamento. A história da redenção
de Gênesis a Apocalipse é o fundamento para a grande comissão. O que eu quero mostrar para você nessa noite é que por trás da grande comissão há uma grande narrativa, há uma grande história que está sendo contada ao longo de toda a Bíblia, e é dentro dessa história que nós podemos entender melhor a missão de fazer discípulos. Nós vamos então nos debruçar num texto bíblico, e ao final eu gostaria muito que nós saíssemos daqui com a convicção de que nós devemos fazer discípulos, não apenas porque Jesus nos ordenou isso, mas porque o objetivo de Deus para todo o mundo e para toda a história da humanidade é glorificar o seu Filho amado a partir de um povo que Ele resgatou e transformou. E para isso, eu peço que você abra a sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 7, e nós vamos ler os versículos de 9 até o versículo 17. Apocalipse capítulo 7, de 9 a 17. Leiamos então. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus, para todo o sempre. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são? E de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. E então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e os guiará para as fontes de água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Oremos. Pai querido, aqui estamos nós mais uma vez, famintos e sedentos para ouvir a Tua voz. Que o Senhor, pela Sua misericórdia, queira falar conosco outra vez. Que pela intervenção do Teu Santo Espírito, eu possa ser aqui usado como um instrumento para ajudar os meus irmãos a olhar para esse texto, interpretá-lo corretamente e extrair dele aplicações que sejam úteis à nossa edificação, que sejam úteis para o nosso crescimento espiritual. Ó Deus, nós não queremos aqui ouvir a nossa própria voz, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos, ó Deus, estar atentos para o que o Senhor tem reservado para nós nesse dia, de forma, ó Deus, que nós tenhamos não apenas a nossa mente instruída nesse momento, mas que o nosso coração, que o íntimo do nosso ser seja tocado por Ti. Que a nossa vida, Deus, nessa noite seja impactada pela exposição das Escrituras Sagradas, e que ao Teu nome, ó Deus, seja dada toda a glória. Nós Te oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu creio que de todo o livro de Apocalipse, esse é com certeza um dos mais belos textos que nós podemos encontrar.
Depois que o apóstolo João registra as 7 cartas às igrejas da Ásia, depois que ele registra a visão do trono de Deus, a visão do livro selado, que apenas o Cordeiro foi digno de desatar os selos e abri-lo, e especialmente quando João registra as aberturas desses selos e os horrores que se seguem após cada um dele, chegamos aqui ao capítulo 7, e o que nós encontramos é uma imagem vívida da igreja de Cristo triunfante entrando pelos portais da eternidade. O primeiro aspecto dessa visão, para o qual eu quero chamar sua atenção, é quanto à celebração dos salvos. Versículo 9 desse texto que lemos, ele descreve a igreja de Cristo como uma grande multidão que ninguém podia contar. Agora, meu irmão, pense uma coisa comigo. Se a palavra multidão já traz em si a ideia de muitas pessoas reunidas, imagine só o que o apóstolo João não está querendo dizer quando ele usa não apenas a palavra multidão, mas ele traz uma expressão, grande multidão. E antes que alguém se atreva a perguntar ao apóstolo João quantas pessoas tinha nessa grande multidão, João já antecipa a resposta e diz que trata-se de uma grande multidão que ninguém podia contar. Em seguida, irmãos, esse mesmo versículo nos fala da origem desta grande multidão. Diz que ela procede de todas as nações, tribos, povos e línguas. De forma que por essa descrição sabemos que não se trata aqui de uma etnia especial, não se trata também de uma casta superior de pessoas, e nem se trata de uma camada privilegiada da sociedade. A grande multidão é uma comunidade universal, multiétnica e multicultural, que Deus escolheu e que Deus reuniu pela sua soberana vontade, por critérios que estão completamente em Deus e não neles. E tudo isso, meus irmãos, com certeza nos remete a uma antiga promessa que Deus tinha feito ao patriarca Abraão, muitos séculos antes do apóstolo João ter essa visão que ele registrou aqui no capítulo 7. Se você lembrar bem, os 11 primeiros livros da Bíblia, os 11 primeiros capítulos de Gênesis, contam-nos a história da criação e queda. E quando você chega no capítulo 11, você tem a história da Torre de Babel, a narrativa de quando Deus puniu a humanidade pela sua rebelião, confundiu a sua língua e os dispersou por toda a terra. E aí então você vira a página, chega no capítulo 12 do livro de Gênesis, e o que você tem ali é a história de Deus se revelando para Abraão e estabelecendo com ele uma aliança. E essa aliança incluía a promessa que dele, ou a partir dele, Deus faria nascer uma grande nação, um grande e numeroso povo. E não apenas isso, Deus também havia prometido ao seu servo que a partir dele todos os povos da terra seriam abençoados. Portanto, quando nós lemos no versículo 9, que essa comunidade dos salvos é uma grande multidão que ninguém podia contar, e que ela procede de todas as nações, tribos, povos e línguas, vemos que isso aqui é um nítido cumprimento da promessa que Deus fez ao patriarca Abraão. Além disso, o versículo 9 traz uma observação que é muito significativa. Nela nós lemos que a grande multidão foi vista em pé. Note isso, em pé, diante do trono de Deus e diante do Cordeiro. Se você conhece um pouco acerca desse livro, Apocalipse, você vai lembrar que no capítulo anterior, especificamente depois que o 6º selo é aberto, o trono de Deus é retratado como um lugar horrível. Abre-se o 6º selo e vem à tona no capítulo 6 a imagem do trono de Deus
mas é um lugar terrível, de onde o Senhor Deus dispensa a sua ira sobre todos os habitantes da terra. De forma que no capítulo 6, versículos 16 e 17, você lê os homens horrorizados diante da presença de Deus, e diante do seu trono os homens dizem: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Esse é o grande grito, esse é o grande clamor dos homens, diante das rochas, diante dos montes, para que eles caiam sobre eles, e assim de alguma forma os livre da ira de Deus. Mas o mais interessante é que quando nós chegamos no capítulo 7, a grande multidão dos salvos está diante do trono de Deus, mas o clima é completamente diferente. A grande multidão não está apavorada, pelo contrário, a grande multidão dos salvos, ela pode se aproximar diante do trono de Deus, de uma forma muito natural, de uma forma muito segura. Eles têm livre acesso à presença de Deus, eles podem se apresentar livremente diante do Deus que os resgatou, e por causa disso, assim como todos aqueles seres celestiais e também o Cordeiro, a grande multidão apresenta-se diante do trono e ela é vista em pé. E além disso, a fim de expressar uma atmosfera festiva dessa visão, a grande multidão é descrita com vestes brancas e segurando palmas. Isso remete-nos para uma visão que está fazendo referência à celebração de uma festa que era feita anualmente no povo de Deus ao longo de todo o Antigo Testamento, a festa dos tabernáculos, quando todo o povo de Deus, mesmo depois de já estar estabelecido na terra da promessa, ele juntava ramos de palmeira, construíam barracas, cabanas, a fim de celebrarem a festa dos tabernáculos, relembrando aquele tempo em que eles peregrinaram no deserto, habitaram em tendas provisórias, mas mais do que isso, celebrando o tempo da sua peregrinação no deserto, quando eles foram de uma forma sobrenatural e de uma forma graciosa, sustentados pelo poder e pela provisão soberana de Deus em suas vidas. E a semelhança daquela multidão que peregrinou no deserto, esta grande multidão que é vista em Apocalipse, também pode celebrar o Deus da sua salvação, porque durante os muitos séculos da sua peregrinação nessa terra, ela foi dia após dia cuidada, ela foi dia após dia preservada pela onipotente mão do seu Deus. E é por tudo isso que quando você chega no versículo seguinte, o versículo 10, nós lemos que os salvos louvam a Deus em alta voz, dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. E em resposta a isso, os seres celestiais declaram que louvor e glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder e força sejam dadas ao nosso Deus. Queridos, o que nós podemos aprender com esse primeiro aspecto da visão da grande multidão? Eu creio, queridos, que ela nos ensina que, antes de tudo, a glória da salvação dos eleitos pertence somente a Deus. Por esse texto sabemos que de tudo o que a Igreja de Cristo gostará de declarar pelos séculos dos séculos, de todas as coisas pelas quais esta Igreja desejará louvar a Deus eternamente, esse texto nos mostra que o maior anseio no coração dos salvos, quando adentrarem pelas portas da eternidade, é, antes de todas as coisas, reconhecer que toda a glória pela sua salvação deve ser tributada unicamente a Deus. Diante da grandeza da salvação que receberam, diante dos livramentos que tiveram ao longo da sua jornada, e diante da forma como foram sobrenaturalmente
preservada por Deus, o que a igreja triunfante de Cristo gostará de reconhecer antes de todas as coisas, é que não há nenhum outro nome a quem ela possa acreditar a sua salvação, senão aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro. Queridos, na eternidade não haverá nenhum salvo sequer, louvando a si mesmo por haver conquistado a sua salvação, ou louvando a si mesmo por haver sequer contribuído de alguma forma para alcançar a sua redenção, seja através do sacrifício pessoal, seja através do seu esforço pessoal, da sua religiosidade, da prática da caridade, da experiência do sofrimento, de penitências ou sucessivas reencarnações. Na eternidade não haverá também espaço para louvor de mediadores humanos, de medianeiras, de santos milagreiros, ou seja lá como você chame. O fato é que por toda a vida eterna só se ouvirá o louvor a Deus, que se assenta no trono, e a Jesus, o Cordeiro, a quem pertence a salvação. Também, queridos, é importante que se diga que a salvação de um pecador que seja, ou mesmo de uma grande multidão de pecadores, não se deve a igrejas, nem a denominações evangélicas, nem a líderes religiosos, nem a sistemas doutrinários. Da mesma forma, a salvação de homens e mulheres de todos os povos não se deve às agências missionárias, nem aos missionários que por elas foram enviados aos campos. Mesmo aqueles mais destacados, que pela sua bravura, que pela sua fidelidade e compromisso com a causa do Evangelho, tiveram as suas biografias registradas na história das missões. A salvação pertence unicamente ao Senhor, e se isso não está claro para algumas pessoas hoje, na eternidade, com certeza isso estará muito claro. Os salvos declararão isso nitidamente. E isso, meus irmãos, deve nos lembrar que, apesar de nós costumarmos falar da grande comissão como sendo a missão da igreja, ela é antes de tudo a missão de Deus. Pois foi Deus, queridos, que desde o tempo da eternidade elegeu aqueles a quem Ele iria salvar, e por causa deles e em benefício deles, Deus implementou e tem implementado um plano eterno redentivo. Foi Deus também que enviou o seu Filho para morrer numa cruz e pagar efetivamente pelos pecados daqueles que iriam herdar a salvação, e para também efetivamente conquistar a salvação deles. E é Deus que também envia o seu Espírito Santo diariamente na vida daqueles que hão de herdar a salvação, aplicando-lhes os benefícios da redenção de Cristo. A missão, queridos, antes de tudo é a missão de Deus, porque desde o Éden, quando o primeiro casal pecou e se rebelou contra Deus, foi Deus que se dispôs a ir ao encontro deles. Foi Deus que buscou esse primeiro casal no lugar da sua fuga, e foi Deus que falou para eles, pregou o Evangelho em linguagem humana, dando-lhes a promessa de que, apesar de todos os efeitos devastadores da queda, um dia a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E não somente isso, foi Deus também que ao longo de muitos séculos enviou os seus servos profetas para pregarem para sucessivas gerações de homens de coração endurecidos. Foi Deus também que na plenitude dos tempos enviou o seu Filho Jesus, o Verbo de Deus encarnado. E é Deus que hoje, todos os dias, na autoridade do Cristo ressuscitado e no poder do Espírito Santo, envia os seus servos para proclamar as boas novas da salvação a este mundo que está se perdendo. De fato, como escreveu Paulo
Nós somos cooperadores de Deus neste ministério da reconciliação, mas não se esqueça, a missão continua sendo a missão de Deus, e por causa disso toda glória deve ser dada somente a Ele. Portanto, queridos, nós devemos nos dedicar à missão de fazer discípulos, porque antes de tudo isso é algo que glorifica a Deus. À medida que mais e mais pessoas vão reconhecendo que a salvação pertence somente a Ele, mas ao mesmo tempo nós vamos tomando a consciência de que nós devemos fazer discípulos, porque a grande comissão nos dá identidade, à medida em que ela vai nos lembrando que nós somos o povo a quem Deus salvou graciosamente. Então, queridos, avançando no texto, além da celebração dos salvos, eu gostaria também de destacar o propósito dos salvos. Na sequência do texto, como se já não fosse o suficiente, aparece a figura de um ancião, e ele pergunta ao apóstolo João: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? É o que nós lemos no versículo 13, e obviamente que esta é uma pergunta retórica. O ancião sabe muito bem quem são. Ele está querendo com esta pergunta provocar João para esclarecer-lhe melhor de quem se trata aquela grande multidão. Ao que o apóstolo João responde dizendo: eu não sei, Senhor, tu o sabes. E diante disso, o ancião responde: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Observe bem essa resposta que o ancião dá. Em primeiro lugar, ele fala acerca da origem da grande multidão. Ele está querendo responder à pergunta: de onde vieram? Você lembra que no início desse texto, anteriormente, já havia sido dito que em termos geográficos, esta multidão procede de toda nação, tribos, povos e línguas. Mas agora, se você prestar atenção, a resposta que o ancião dá, ela vai além. Ela nos esclarece que em termos históricos, a grande multidão procede da grande tribulação. E embora, meus irmãos, costumemos pensar nessa expressão, a grande tribulação, como aquele período de acirramento da perseguição que precederá a volta de Cristo, neste texto nós devemos interpretar essa expressão de uma forma mais abrangente, pelo fato de que ele não trata de um grupo restrito, mas ele trata de toda a igreja de Cristo, de toda a multidão dos salvos. E de fato, queridos, a tribulação é um elemento comum de toda a história do povo de Deus, e não apenas da geração que precederá a volta de Cristo. Em maior ou menor grau, a igreja sempre foi pressionada e sempre foi desprezada pelo mundo à sua volta. Isso não é algo que ocorrerá apenas no momento específico antes da volta de Cristo, não. Desde o Éden há uma inimizade que foi divinamente estabelecida entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Uma inimizade que foi divinamente estabelecida entre o império das trevas e o reino da luz, entre os filhos de Satanás e os filhos de Deus, de maneira que historicamente o povo de Deus, ao longo de muitas eras, foi forjado no sofrimento e nas tribulações. Isso é algo, queridos, que está na nossa identidade. Então, meu irmão, se você pertence a Cristo, é bom que você comece a encarar com muita serenidade, com muita confiança no Senhor, as muitas tribulações que a vida cristã lhe impõe no presente e que ainda vai lhe impor no futuro. Em segundo lugar, a fim de responder à pergunta: quem são estes? O ancião acrescenta que além deles terem vindo da grande tribulação, estes, diz ele, são os que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro.
Meus irmãos, você lembra que o apóstolo João já havia observado no início desta visão a brancura das vestes daquelas pessoas que formavam a grande multidão. Mas agora, o ancião está chamando a atenção de João para a causa da brancura daquelas vestes. Por que que eles vestiam roupas tão brancas? Suas vestes eram brancas, diz o ancião, por causa do sangue do Cordeiro, no qual elas tinham sido lavadas e branqueadas. E aqui eu não sei se você consegue perceber o aparente absurdo que essa metáfora contém. Me diga você, o que aconteceria se você tentasse lavar uma roupa branca em sangue, em vez de água limpa? Você diria que a roupa sairia mais limpa? Com certeza não. Você sabe que uma roupa branca lavada em sangue, com certeza sairia mais suja, porque literalmente falando, sangue nunca foi alvejante. Mas eu digo que esse absurdo ele é aparente, porque na verdade o ancião está usando esta metáfora para apontar a forma como as vestes sacerdotais eram purificadas no Antigo Testamento. Ao longo de muitos séculos, observando o culto a Deus no templo, nós vamos ler diversas vezes que as vestes sacerdotais e das outras pessoas que também ministravam no templo, elas eram purificadas pela aspersão do sangue dos animais. Então, quando este ancião diz que as roupas daquela multidão estavam brancas porque elas foram lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro, ele está na verdade apontando, ele está dizendo a João: João, não é à toa que eles vestem branco, não é por acaso a brancura das vestes daquele que você vê diante de si. Eles estão vestidos assim porque eles são sacerdotes do Deus Altíssimo. E mais do que isso, o ancião está dizendo: João, presta atenção na roupa que essas pessoas vestem, porque além de eles serem sacerdotes, eles exercem um sacerdócio muito superior àquele que você está acostumado a observar na terra. Eles não branquearam as suas roupas pela aspersão do sangue de um animal qualquer. Suas roupas estão brancas assim, porque elas foram não apenas aspergidas, mas elas foram lavadas, elas foram completamente alvejadas no sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, meus irmãos, para além das tribulações, o chamado para uma vida sacerdotal define a Igreja de Cristo e dá propósito para cada um de nós. Nós somos sacerdotes do Deus vivo. É a isso que os reformadores se referiam quando eles falavam sobre o sacerdócio universal dos crentes. E olhe, esse não é um aspecto de menor importância, não. A função sacerdotal é um elemento essencial no plano redentivo de Deus. Quando o povo de Deus foi liberto do Egito, e durante o tempo em que ele esteve peregrinando no deserto, o Senhor lhe deu a seguinte palavra, está registrada em Êxodo, capítulo 19, versículos de 4 a 6. Vocês viram o que eu fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águias, e os trouxe para junto de mim. Agora, se vocês me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. E então, meu irmão, você não acha surpreendente que depois de muitos séculos, Deus dá a João uma visão, na qual uma grande multidão é transportada da grande tribulação para as moradas celestiais, e podemos dizer que esse transporte é feito como que sob asas de águias, e essa grande multidão então é levada para junto do Senhor em seu trono,
E agora esse povo é confirmado como o verdadeiro Israel de Deus, através da investidura no ministério sacerdotal superior e eterno. Eu acho isso surpreendente. E esse entendimento ele é essencial, inclusive para que nós entendamos o versículo seguinte, versículo 15, onde nós lemos: por causa disso, eles estão diante do trono de Deus e servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Você lembra o que era o tabernáculo? O tabernáculo no deserto era uma morada provisória para Deus, para o Deus que era o verdadeiro rei daquele povo que ele havia liberto do Egito. E não sei se você lembra, mas nem todos os israelitas tinham acesso às áreas internas do tabernáculo, somente o sacerdote. E dentro dessas áreas internas havia um espaço reservado, o lugar santíssimo, onde ficava a arca da aliança, onde ficava o propiciatório, e aquele lugar era considerado o trono de Deus no meio do acampamento dos israelitas. E no Santo dos Santos, diante do trono de Deus, apenas o sumo sacerdote podia comparecer uma vez por ano, e mesmo assim correndo muitos riscos. Mas quando nós olhamos a grande multidão dos salvos, ela tem liberdade para ministrar no santuário de Deus, no tabernáculo de Deus, e mesmo diante do trono de Deus, dia e noite. Por quê? Porque segundo essa visão, foi Deus mesmo que estendeu sobre eles o seu tabernáculo. No deserto, o povo havia, sob a liderança de Moisés, levantado um tabernáculo para que o Senhor habitasse no meio deles. Mas na consumação do plano redentivo de Deus, é o próprio Deus que vai estabelecer e vai estender o seu tabernáculo acima do seu povo. Poderíamos dizer que finalmente Deus e o seu povo, por toda a eternidade, estarão debaixo do mesmo teto. Isso, queridos, é redenção, isso é salvação, isso é a reversão de todos os efeitos da queda. Mais uma vez aqui voltando para as narrativas de Gênesis, e eu faço isso porque é impossível você entender a consumação sem que você tenha entendido antes a criação. Mais uma vez você deve se lembrar que o Jardim do Éden era um lugar maravilhoso, e quando nós lemos aquilo que se encontra em Gênesis capítulo 2, nós ficamos tomados, nós ficamos impressionados, nós ficamos boquiabertos diante da exuberância natural em que o Jardim no Éden é descrito. Mas eu creio que quando nós fazemos isso, nós corremos o risco de deixar de perceber a maior e a mais bela presença que há naquele jardim. Não é a presença da beleza natural que está por todos os lados. O que há de mais maravilhoso naquele jardim, o que fazia dele um lugar especial no meio de todo o mundo que havia sido criado por Deus, é que aquele lugar, mais do que um lugar de beleza exuberante, de beleza natural exuberante, mais do que isso, o jardim no Éden era o lugar de encontro com Deus. Era naquele jardim que o homem podia desfrutar da presença de Deus. Era naquele lugar que ele podia ouvir o Senhor, ouvir a voz de Deus e ter um encontro com Ele. Até antes da queda não havia barreiras para que o homem pudesse desfrutar da presença gloriosa de Deus, de forma que nós podemos dizer que aquele não era apenas um jardim, mas que ele era um jardim santuário. E além disso, uma vez que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e deu a esse homem a missão de ser fértil, de se multiplicar e de encher a terra, estava implícito nesse mandamento que Deus deu ao homem, a missão de estender a experiência da presença de Deus até os confins da terra. O homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus,
Ele foi dotado por Deus com a capacidade de ser o seu representante no mundo, de forma que à medida que o homem se multiplicasse e enchesse a terra, ele estaria, por assim dizer, estendendo a presença de Deus para além dos limites do jardim no Éden. E é aqui que nós temos a semente da grande comissão. Se você quiser entender Mateus 28, você precisa entender Gênesis 2. Porém, meus irmãos, tendo o homem caído do estado em que fora criado, tendo ele caído daquelas condições nas quais ele foi originalmente feito por Deus, ele foi afastado da presença de Deus, ele foi banido da face de Deus, e consequentemente ele passou a experimentar a morte espiritual, e este com certeza foi o grande prejuízo que Adão experimentou. Não foi tanto o fato dele ter sido expulso de um lugar bonito, de um lugar encantador. O grande prejuízo que Adão e os seus descendentes precisaram amargar pelo resto da sua vida é de terem sido banidos da presença de Deus. E a história da redenção ao longo de toda a Bíblia é justamente a história da restauração do acesso à presença de Deus. Progressivamente o Senhor vai restaurando o acesso dos seus adoradores à sua santa presença, através de algumas manifestações, através do tabernáculo, depois do templo, até que na plenitude dos tempos veio Jesus, e Ele é o templo vivo de Deus. É em Jesus que nós encontramos a Deus da forma mais plena. E não somente isso, Jesus disse que como um cabeça de um corpo, a sua igreja, estando nele, está sendo edificada como um santuário santo ao Senhor. Portanto, essa visão nos mostra mais uma razão para nós nos dedicarmos ao discipulado. Nós cristãos devemos nos dedicar ao desafio de fazer discípulos de todas as nações, a fim de que cada vez mais pessoas possam experimentar a presença de Deus e ter um relacionamento pessoal com Ele. Igreja, nós devemos nos engajar na missão de fazer discípulos, a fim de dar cumprimento a este mandato da criação e levar a experiência do santuário para os confins da terra. É este o propósito que Deus estabeleceu na sua vida. Se você ainda não sabe para que você está neste mundo, esta mensagem responde para você. Você foi criado por Deus com o propósito de estender a presença dEle aos confins da terra, de levar a mensagem do Evangelho adiante, para que outras pessoas também tenham a sua experiência com Cristo, e em Cristo elas tenham livre acesso à presença gloriosa de Deus. E o método que Deus estabeleceu para isso foi o discipulado, fazer discípulos de todas as nações, integrá-los adequadamente a uma igreja através do santo batismo, e a partir daí ensiná-los a obedecer a tudo quanto Jesus lhes ordenou. E é dessa forma, meus irmãos, que nós já vamos experimentando em boa medida a presença de Deus aqui na terra. Porquanto Jesus nos disse, na sequência da grande comissão: e eis que eu estarei convosco por todos os dias, até a consumação dos séculos. E qual será então o resultado de se viver eternamente na presença de Deus? Os 2 versículos finais desse texto de Apocalipse nos respondem. Eles falam para nós acerca da felicidade eterna dos santos. Diz o texto que nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sol sobre eles e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, e ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Você consegue imaginar uma palavra de boas-vindas mais maravilhosa do que essa? Para esses peregrinos que são oriundos da grande tribulação, o que poderia ser mais surpreendente do que ouvir
que aquilo pelo qual eles sempre ansiaram, comida para matar a sua fome, água viva para saciar a sua sede, abrigo para ampará-los de todas as intempéries do deserto e direção segura, para que eles não mais vagueassem a esmo na terra, mas para que fossem finalmente conduzidos seguramente à terra que lhes fora prometida. E agora, uma vez que eles estão diante do trono de Deus, a grande multidão dos redimidos saberá que a presença de Deus não é apenas relacional, mas que acima de tudo a presença de Deus é também abençoadora. Saberão que a vida eterna, a vida abundante só existe mesmo na presença de Deus. Mais uma vez estabelecendo aqui um paralelo entre a morada eterna dos santos e o jardim no Éden antes da queda, nós podemos dizer que da mesma forma que o jardim no Éden era maravilhoso por causa da presença de Deus que ali estava, da mesma forma a morada eterna dos santos será um lugar surpreendentemente maravilhoso por causa da presença de Deus que ali está e de todas as bênçãos que são decorrentes dela. Às vezes nós lemos Apocalipse e nós ficamos maravilhados com a descrição da cidade santa, com as suas ruas de ouro, com os seus muros de pedras preciosas, com as suas portas de pérola. E meus queridos, com certeza isso definitivamente não é o que mais importa na morada eterna dos santos. O lugar que Deus tem preparado para o seu povo é maravilhoso, porque o Senhor está no meio da cidade. É a presença de Deus que confere a maravilha do lugar, e tudo mais o que nós vemos descrito acerca dele é mera consequência. Se tivesse todas essas coisas, ruas de ouro, muros de pedras preciosas e portas de pérola, mas se Deus não estivesse dentro da cidade santa, aquele lugar seria um inferno. Viver banido da presença de Deus é viver uma vida infernal. E aquele lugar, portanto, é maravilhoso, e os salvos podem desfrutar dele, porque Deus está ali. A presença de Deus pode ser livremente desfrutada, e por causa disso eles são ricamente abençoados, e todas as suas necessidades são amplamente supridas. Você faz ideia de quantas vezes aquelas pessoas, aquela grande multidão que veio da tribulação, já havia chorado diante da presença de Deus? Quantas lágrimas eles não devem ter derramado por todo o sofrimento que eles haviam experimentado ao longo de muitos anos de tribulação. E por causa disso o texto acaba dizendo: e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Deus não vai mandar um anjo, Deus não vai mandar um conselheiro bíblico, Deus não vai mandar um pastor humano amoroso e comprometido. É Ele mesmo. Deus envia a si mesmo, e é o Senhor mesmo que com a sua mão amorosa vai enxugar toda a lágrima dos olhos daqueles que vieram da grande tribulação desta terra. Irmão, tire por você mesmo, quantas vezes você já chorou na presença de Deus por causa dos desafios que a caminhada cristã impõe a você? Quantas lágrimas você não já derramou na sua luta contra a sua inclinação pecaminosa e contra toda a sedução do mundo à sua volta e contra todas as ciladas de Satanás e os seus demônios contra a sua vida? Então, como soa aos seus ouvidos essa promessa de que um dia o próprio Deus levantará do seu trono de glória para enxugar dos seus olhos toda lágrima? Eu quero encerrar essa mensagem olhando para esse texto e encorajando você a levar a sério a missão de fazer discípulos, não apenas porque há um mandamento neste sentido, mas porque agora você ficou sabendo ou foi relembrado de que você, cristão, foi chamado para viver por algo maior,
A grande comissão não é um chamado para você sair por aí e ganhar algumas almas para Cristo, como se costuma dizer. O chamado para fazer discípulos, ele nos dá sentido. O chamado para fazer discípulos, ele nos mostra a direção em que o Senhor está conduzindo a história deste mundo. A vida neste mundo não é cíclica, a vida neste mundo não é um grande absurdo. O mundo e a sua história estão nas mãos de Deus, e Deus está conduzindo este mundo e os seus habitantes, especialmente os seus eleitos, para um futuro glorioso. A grande comissão que o Senhor nos deu, ela requer que antes de tudo nós entendamos que Ele, pela sua graça, nos inseriu numa história que é muito maior do que as nossas histórias pessoais. A grande comissão, quando abraçada com dedicação e com obediência, ela tem essa capacidade de nos libertar do nosso mundinho passageiro e de nos fazer aspirar por um mundo melhor, por um mundo redimido. Portanto, meus irmãos, que todos nós sejamos neste dia inclinados pelo Espírito Santo, de forma que nós possamos abrir mão dos nossos desejos mesquinhos, que nós possamos abrir mão de projetos pessoais pequenos demais para que nós gastemos toda a nossa vida com eles, e que nós abandonemos de uma vez por todas os nossos pequenos impérios egocêntricos, idólatras, a fim de que nós busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque nós devemos fazer discípulos, nós devemos fazer discípulos de todas as nações, porque o objetivo de Deus para todo o mundo e para toda a história humana é glorificar o seu Filho amado, através de um povo que Ele resgatou e transformou. E é à medida que nós vamos nos entregando à tarefa da grande comissão, que nós vamos nos apropriando da identidade, do propósito e da direção que o Senhor nos deu nesta vida, e que assim Ele nos abençoe. Amém. Amados irmãos, nós queremos então concluir, estamos chegando ao final de mais uma celebração, e nesta ocasião eu queria ainda fazer alguns agradecimentos, né? Queremos agradecer primeiramente a Deus por toda a provisão que Ele tem feito, por todas as bênçãos que Ele tem derramado em nossas vidas, por todos os momentos em que nos fez refletir, né, quanto à vida, quanto à nossa família, quanto à igreja, quanto à adoração ao seu nome. Queremos também agradecer pela provisão daqueles que estiveram enfermos nesses dias, mas que o Senhor restituiu a saúde, pela irmã Wilma, pelos irmãos que trabalham nos hospitais, que o Senhor continue abençoando e protegendo a nossa casa, que o Senhor também conforte os corações dos irmãos que se encontram enlutados pela perda de seus parentes, os quais nós nos acostamos neste momento, e queremos então pedir ao Senhor que o Senhor abençoe a vida deles. Queremos também, irmãos, continuamos a agradecer pelos irmãos que têm ajudado com gêneros alimentícios, né? Nós temos prestado assistência aos irmãos mais carentes, e é fruto da generosidade desses irmãos que têm abençoado a nossa igreja, ajudando então esses irmãos que precisam tanto de uma ajuda neste momento. São pessoas que perderam o emprego, que diminuíram suas rendas, e nós todos juntos temos nos empenhado, tanto a igreja como os irmãos, né, como também a todos aqueles que têm de forma diretamente ou de forma indireta ajudado neste sentido. Então nós louvamos ao Senhor. Queremos também dizer que na próxima quarta-feira estaremos aqui reunidos às 20 horas para podermos então também termos a nossa reunião de oração, assim como se segue. Domingo próximo estaremos mais uma vez juntos às 18 horas para mais um culto de celebração ao nome do Senhor. Vamos orar neste momento. Santo Deus e Pai eterno, nós rogamos, ó Deus, pela Tua graça, Senhor, pelo Teu amor, ó Deus, e pela Tua misericórdia sobre nós. Quero Te apresentar, ó Deus, todos esses agradecimentos
que foram feitos, ó Pai, em Teu nome, Senhor, nós damos glória. No nome de Jesus, nós agradecemos, Pai, por toda a provisão, por todo o cuidado, ó Deus, para com as nossas vidas, para com as nossas famílias. Ó Deus amado, obrigado, ó Deus, pela vida do presbítero Diogo, que veio nos abençoar com esta palavra. Que o Senhor abençoe a sua família de forma maravilhosa e que, ó Deus, nós possamos continuar, ó Deus, firmes, ó Pai, na jornada, ó Deus, da caminhada cristã. Abençoa-nos, ó Deus, nesta semana que se inicia. Abençoa-nos, ó Deus, em tudo que vamos fazer, Pai, e que esta pandemia passe o mais breve possível. Ó Deus, leva-nos em paz aos nossos lares, nós que aqui estamos, e abençoa, Deus, cada família que esteve conosco neste tempo de celebração nesta noite. Assim nós te oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. E que a graça do Senhor Jesus, o nosso Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre nós e todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus lhe abençoe, meu irmão. As feridas que o tempo não curou, traz a cura ao meu fraco coração. Os meus pés já não conseguem mais andar, estão cansados de sozinhos caminhar. Meu coração será para sempre o teu altar. Mora em mim, eu sou tua casa, sou teu lar. Preciso entender que sou teu, totalmente teu, e tudo coopera para o meu bem. Preciso entender que sou teu, totalmente teu, e tudo coopera para o meu bem. Eu choro mais, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Estou firmado na rocha inabalável, estou firmado em ti. As feridas que o tempo não curou, traz a cura ao meu fraco coração. Os meus pés já não conseguem mais andar. Mora em mim, eu sou tua casa, sou teu lar. Preciso entender que sou teu, totalmente teu, e tudo coopera para o meu bem. Preciso entender que sou teu, totalmente teu, e tudo coopera para o meu bem. Eu choro mais, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Estou firmado na rocha inabalável, estou firmado em ti. O choro pode
choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Estou firmado na rocha inabalável, estou firmado em Ti, Jesus.